Bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, e você está prestes a ouvir Ash Hollow, Montana, 1923. Entre a lei seca e a sombra da Grande Depressão, uma família luta não só contra o mundo, mas contra si mesma. Clara e Oliver são lançados em um jogo de poder, desejo e vingança, onde ninguém sai ileso. Aqui não há mocinhos. Só sobreviventes. E todo mundo paga o preço. Mais cedo ou mais tarde. O passado nunca fica enterrado por muito tempo. Capítulo 12. Incerteza. O jovem chofer tirou o chapéu com um gesto educado, mantendo a postura rígida que parecia natural em sua profissão, mas seus olhos denunciavam algo quase descontraído. Ele falou com um tom respeitoso, mas confiante. O Sr. Blacktor deseja passar um tempo com a senhorita hoje. Clara, que estava sentada em uma poltrona perto da janela, deixou o bordado que segurava repousar no colo. Seu coração deu um salto inesperado, mas ela tentou manter a compostura. Ele deseja isso? Sim, senhorita. Gostaria de aceitar o convite? Ela sentiu o calor subir pelas bochechas. Oliver me chamando? Por quê? E por que agora? O pensamento não era fácil de ignorar. Desde a última vez que estiveram juntos, algo parecia diferente, mas Clara não sabia dizer o quê. Ela respirou fundo, tentando esconder o nervosismo. Sim, eu vou. Preciso me preparar. Antes que ela pudesse se levantar, o chofer estendeu uma grande caixa para ela. Senhorita, isso é para a senhora. O Sr. Blacktor pediu que entregasse. Clara abriu a caixa com cuidado, revelando um vestido elegante, de um azul marinho profundo, com detalhes bordados à mão que brilhavam sob a luz do sol. Era uma obra de arte, claramente cara, mas delicada o suficiente para não parecer ostentosa. Ela tocou o tecido com dedos hesitantes, como se temesse estragá-lo. Ele pensou até nisso. Clara balançou a cabeça, confusa. Não sabia se deveria se sentir lisonjeada ou intimidada. Mais tarde, vestida e devidamente pronta, Clara subiu na carruagem que a esperava. O som dos cavalos trovejando sobre a estrada de cascalho enchia o ar, e a brisa da tarde trazia o aroma de folhas secas e madeira queimada. Era outono, e as árvores ao longo do caminho exibiam tons de dourado e vermelho. Quando chegaram ao destino, Clara viu Oliver esperando na entrada de uma clareira. Ele estava encostado em uma árvore, com as mãos nos bolsos do casaco de lã. O chapéu estava inclinado levemente para trás, revelando seus cabelos desarrumados pelo vento. Quando a viu descer da carruagem, ele tirou o chapéu e abriu um sorriso, aquele sorriso raro que iluminava o rosto sério. Clara. Ele deu alguns passos em sua direção, parando a uma distância respeitosa. Obrigado por ter vindo. Faz tempo que não nos vemos. Clara engoliu em seco. Ele parecia tão natural, mas, ao mesmo tempo, imponente, como sempre. Eu que agradeço pelo convite. Os olhos de Oliver desceram até o vestido, e ele sorriu de lado. O vestido ficou perfeito em você. Minha irmã me ajudou a escolhê-lo. Ela tinha razão. Combina com você. Clara corou, desviando o olhar. Obrigada. Você também está. Muito bem. Ele deu de ombros, como se a roupa não fosse importante, e estendeu a mão para ela. Venha, tem algo que quero te mostrar. Clara hesitou, mas segurou a mão dele. Ele a guiou pela trilha até uma área aberta, onde um balão de ar quente os aguardava. Era uma visão impressionante, algo que ela nunca imaginaria para um encontro em 1923. Um balão? Perguntou ela, com os olhos arregalados. Oliver sorriu. Achei que você gostaria de ver o mundo de um jeito diferente. Eles subiram no cesto, e Clara não conseguiu conter um suspiro de surpresa quando o balão começou a se erguer. O vento brincava com seus cabelos, e a vista do campo se estendia até o horizonte. O silêncio era preenchido apenas pelo som do fogo aquecendo o ar e pelo farfalhar das árvores abaixo. É lindo. Ela olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. É mesmo. Ele respondeu, mas quando ela olhou para ele, percebeu que ele a observava em vez da paisagem. Depois de algum tempo no balão, pousaram em uma pequena cidade próxima, onde estava acontecendo um festival. A praça principal estava enfeitada com bandeirolas e luzes de lamparinas, e o som de risadas e música preenchia o ar. Clara estava fascinada. Eles visitaram barracas, assistiram a apresentações de teatro de rua, e Oliver, para sua surpresa, aceitou posar para um pintor local. O retrato final era exagerado e engraçado,
e Clara não conseguiu conter o riso. Oliver fechou a cara, mas um sorriso torto entregou que ele não estava realmente bravo. Acho que minha imagem de homem sério foi arruinada para sempre. Ele comentou, com um tom divertido. Acho que ficou perfeito. Clara disse, ainda rindo. À noite, jantaram em um restaurante sofisticado. As velas nas mesas lançavam uma luz suave que deixava tudo mais íntimo. Quando o garçom levou os pratos, Clara se recostou na cadeira, suspirando. Obrigada, Oliver. Ela disse, sua voz mais suave do que pretendia. Por tudo isso. Por me trazer aqui. Eu nunca tive a oportunidade de aproveitar um festival assim antes, muito menos jantar em um lugar tão bonito. Oliver parecia desconcertado, mas seu olhar era genuíno. Não precisa agradecer. Você merece ter momentos assim. Ela olhou para ele, sentindo o coração bater mais rápido. Você mudou tanto desde que nos conhecemos. Ela disse, sem pensar. Quero dizer, você sempre foi gentil, mas agora parece diferente. Ele desviou o olhar, um sorriso tímido aparecendo em seus lábios. Talvez seja você. Ele disse, quase em um sussurro. Antes que Clara pudesse responder, um som do lado de fora chamou a atenção dos dois. Fogos de artifício começaram a iluminar o céu, e Oliver se levantou, estendendo a mão para ela novamente. Venha. Você precisa ver isso. Eles saíram juntos, e Clara ficou boquiaberta com o espetáculo. As cores dançavam no céu, refletindo nos olhos dela. Clara. Oliver começou, hesitante. Ela virou-se para ele, notando que ele parecia nervoso. Eu gosto de você. Ele disse, as palavras saindo com dificuldade. Não como um amigo. Eu gosto de você como um homem gosta de uma mulher. O mundo pareceu parar por um momento. Clara olhou para ele, surpresa, e depois sorriu timidamente. Eu também gosto de você, Oliver. O sorriso que apareceu no rosto dele foi tão genuíno que ela sentiu o coração derreter. E, sob o céu iluminado por fogos de artifício, Clara percebeu que aquele momento ficaria com ela para sempre. 2 meses se passaram desde o encontro de Oliver e Clara. A rotina parecia estabilizada, mas sob a superfície, forças ocultas começavam a se mover. Na livraria de Ash Hollow, Clara vivia dias de paz ao lado de Isobel, que se tornará uma verdadeira confidente. O ambiente ali era tranquilo, quase aconchegante, com o som de páginas sendo viradas e clientes conversando em voz baixa. Mas, no fundo, Clara sentia que algo estava mudando, uma inquietação que ela não conseguia explicar. Na fazenda Blacktor, Oliver estava mais ocupado do que nunca. Jacob havia designado uma série de tarefas para ele, preparando-o para assumir mais responsabilidades no futuro. Apesar da rotina cansativa, ele frequentemente pensava em Clara, nos momentos que passaram juntos, no sorriso dela enquanto os fogos iluminavam o céu. Ele se perguntava se deveria convidá-la novamente para algo especial, mas o trabalho constante o impedia de agir. Enquanto isso, Beatrice Argrove estava longe de estar satisfeita com a relação nascente entre Clara e Oliver. A marquesa não suportava a ideia de um plebeu conquistando o coração de alguém com o potencial de se casar com sua filha, Vitória. Com um sorriso maquiavélico, ela começou a plantar sementes de discórdia. Enviava cartas anônimas para Esther sugerindo que Clara tinha segundas intenções e colocava ideias na cabeça de Vitória sobre a importância de um casamento vantajoso com Oliver. Mesmo sem sucesso imediato, Beatrice era paciente. Ela sabia que cada gota de veneno espalhada tinha seu efeito. Nicholas, por sua vez, parecia estar cada vez mais distante da família. Ele havia começado a se encontrar com Silas à noite, em segredo. Silas era um antigo rival de Jacob, um homem calculista e ambicioso que sempre quis tomar a terra dos Blacktor. Agora, com Nicholas agindo como espião, Silas estava mais perto do que nunca de descobrir os pontos fracos da família. No chalé anexo à casa principal, Evelyn tinha decidido estender sua estadia. Ela gostava do clima tranquilo da fazenda, mas o que realmente a mantinha ali era Arthur Morgan. O xerife de Ash Hollow era um homem de poucas palavras, mas seus olhos expressavam tudo o que ele não dizia. Ele era o tipo de homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros, mas ainda encontrava tempo para sorrir. Evelyn, acostumada a homens que sempre tentavam impressioná-la, se sentia atraída pela autenticidade de Arthur. Em um fim de tarde, Arthur apareceu no chalé carregando uma sacola de papel pardo. Trouxe algo para você. Ele disse, sem cerimônias, estendendo a sacola para Evelyn. O que é isso?
Perguntou ela, curiosa. Tortas de maçã. Minha mãe costumava fazer quando alguém estava tendo um dia difícil. Achei que você gostaria. Ele coçou a nuca, claramente desconfortável com o gesto. Evelyn sorriu, um sorriso verdadeiro, algo raro para ela. Obrigada, Arthur. É um gesto muito gentil. Ela olhou para ele por alguns segundos antes de completar. Você é sempre assim, ou só está tentando me impressionar? Arthur deu uma risada baixa. Não sou do tipo que impressiona ninguém, senhorita Blacktor. Só achei que você gostaria de um pouco de conforto. Às vezes, as tortas fazem isso. Naquele momento, Evelyn sentiu algo que não sentia há muito tempo. Um calor no peito, algo que ela não sabia se era afeição ou simplesmente gratidão. Arthur Morgan não era como os homens que conhecera antes. Ele era sólido, real, um contraste gritante com o brilho vazio dos salões que frequentava em Boston. Enquanto isso, na livraria, Isobel notou que Clara parecia distraída. Pensando nele de novo? Perguntou Isobel, levantando uma sobrancelha sugestiva. Clara corou, tentando negar. Não sei do que você está falando. Ah, sabe sim. Oliver Blacktor. O nome dele praticamente está estampado na sua testa. Isobel riu, mas seu tom era carinhoso. Clara suspirou. É só que. Não sei se sou adequada para ele. Ele vem de um mundo tão diferente. E eu, sou só eu. Isobel colocou a mão no ombro de Clara. Se ele escolheu você, é porque viu algo em você que ninguém mais viu. Não deixe que o mundo de Beatrice Argrove ou quem quer que seja tire isso de você. A menção de Beatrice fez Clara estremecer. Ela ainda lembrava do encontro com a marquesa na livraria. Havia algo de profundamente desconfortável naquela mulher, algo que a fazia se sentir observada mesmo quando ela não estava por perto. E, em algum lugar da fazenda, Nicholas observava Jacob à distância, sua expressão dura. Ele não gostava do pai adotivo, mas trabalhar para Silas fazia algo em seu peito pesar. Ele lembrava-se de quando Jacob e Esther o acolheram, de como ele se sentiu seguro pela primeira vez em anos. Mas a ambição era uma fera que ele não sabia como domar, e agora ele estava preso em um jogo que não podia mais abandonar. As peças no tabuleiro estavam se movendo. E, como Clara sentia em seu coração, algo estava prestes a acontecer em Ash Hollow que mudaria tudo. Evelyn não era do tipo que se deixava impressionar facilmente, e Arthur sabia disso. Desde o primeiro encontro, ela tinha deixado claro que não era uma donzela a ser salva, muito menos uma mulher que precisava da aprovação de um homem. Mas havia algo em Arthur Morgan, talvez o jeito sólido, a voz baixa e rouca ou até a maneira como ele parecia carregar o peso do mundo nas costas sem reclamar, que mexia com ela de um jeito que nenhum outro homem jamais conseguiu. Arthur, por outro lado, também não era do tipo que se deixava levar por jogos ou insinuações. Ele conhecia o mundo bem demais, entendia o preço das mentiras e a dor de ser abandonado. Ainda assim, Evelyn tinha uma forma de se infiltrar sob sua pele. Mesmo quando ela o desafiava, com o sorriso travesso e a língua afiada, ele sentia que havia algo mais por trás daquela fachada. Uma alma ferida tentando desesperadamente se proteger. Na manhã seguinte ao gesto das tortas de maçã, Evelyn foi até a cidade, mas não sem notar que o caminho era o mesmo que passava pela delegacia. Talvez fosse coincidência, ou talvez fosse um impulso subconsciente, mas, quando viu Arthur de pé na frente do prédio, encostado na varanda de madeira enquanto falava com um dos habitantes locais, sentiu-se obrigada a parar. Ah, a senhorita Blacktor. Arthur ergueu o chapéu, uma saudação casual, mas os olhos azuis brilhavam de um jeito que Evelyn fingiu não perceber. O que atrás ao centro da cidade? Procurando confusão? Evelyn riu, o som quase musical. Achei que confusão fosse sua especialidade, xerife. Arthur riu de volta, o tipo de risada curta e profunda que parecia sacudir o peito. Ele deu um passo para mais perto dela, mas manteve a distância respeitosa. E aqui estava eu pensando que você tinha vindo para me agradecer pelas tortas. Ela inclinou a cabeça, o sorriso travesso surgindo no canto dos lábios. Oh, elas eram boas. Mas não vou alimentar seu ego dizendo isso. Arthur balançou a cabeça, os olhos fixos nela. Você é um trabalho difícil, Evelyn. E você é previsível demais, Arthur. Ela deu um passo para mais perto, desafiando a distância que ele tinha mantido. Qual é a sua, hein? Traz tortas para uma mulher e depois espera que ela derreta nos seus braços? Não sou assim, sabe? Arthur cruzou os braços,
um sorriso lento surgindo no rosto. Nunca esperei que fosse. Na verdade, é isso que eu gosto em você. As palavras o pegaram de surpresa tanto quanto a ela. Evelyn piscou, e por um momento a máscara dela caiu. Ela desviou o olhar, mas não antes que ele percebesse a faísca de vulnerabilidade que ela tentou esconder. Não brinque comigo, Morgan. A voz dela saiu mais baixa. Eu não brinco, Evelyn. Arthur deu um passo à frente, a expressão séria agora. Não com você. O silêncio pairou entre eles, carregado, intenso. Evelyn sentiu como se o mundo ao redor tivesse parado, como se só houvesse eles dois naquela rua poeirenta. Ela queria dizer algo, talvez uma resposta afiada ou uma risada para quebrar o clima, mas não conseguiu. Havia algo nos olhos dele que a mantinha presa. Arthur levantou a mão, hesitando por um momento antes de tocá-la no braço, um gesto simples, mas cheio de significado. Sei que você não precisa de ninguém, Evelyn. Mas, às vezes, é bom ter alguém por perto. Alguém que não vai sair correndo quando as coisas ficarem difíceis. Ela respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele. Arthur não era como os outros homens que tentaram conquistá-la no passado. Ele não prometia mundos e fundos, não usava palavras vazias ou gestos grandiosos. Ele era um homem de verdade, com falhas, cicatrizes e um coração mais generoso do que ele admitia. Evelyn deu um passo atrás, sentindo a necessidade de recuperar o controle. Você é bom nisso, não é? Disse ela, um tom provocativo voltando à sua voz. Fazer uma mulher se sentir protegida. Arthur deu de ombros, mas havia um brilho nos olhos dele, como se soubesse que tinha conseguido quebrar mais uma camada da muralha dela. Só faço o que acho certo. Ela ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços. E o que acha certo agora, xerife? Ele sorriu, aquele sorriso de canto que fazia o coração dela acelerar contra a vontade. Acho certo te convidar para jantar. Ah, é? Evelyn riu, a risada leve, mas os olhos dela traíam uma surpresa genuína. É. Mas só se você parar de fingir que não quer dizer sim. Evelyn estreitou os olhos, mas havia um sorriso nos lábios dela agora. Tudo bem, Morgan. Vamos ver até onde vai a sua audácia. Arthur tirou o chapéu em um gesto de brincadeira, inclinando a cabeça. Você não faz ideia, Blacktor. Enquanto Evelyn se afastava, a promessa de um jantar pairando entre eles, ela percebeu que algo estava mudando dentro dela. Arthur não era o tipo de homem que ela poderia manipular ou controlar, mas, ao mesmo tempo, ele era exatamente o tipo de homem com quem ela queria estar. E Arthur, observando-a partir, sabia que estava se metendo em algo que poderia mudar tudo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele estava disposto a arriscar. Porque Evelyn Blacktor não era apenas um desafio, ela era o tipo de mulher que valia a pena enfrentar qualquer coisa. Arthur Morgan era um homem complicado. Ele sabia disso, e não fazia esforço para esconder. Tinha crescido sob os olhares benevolentes de Jacob e Esther, mas sempre carregou no coração a sensação de ser um estranho no ninho, um filho adotivo da bondade alheia. Apesar disso, ele nunca deixou que a falta de pertencimento definisse quem era. A vida o havia moldado com dureza e uma espécie de honestidade brutal. Ele fazia o que era certo, não porque era fácil, mas porque era necessário, porque alguém precisava fazer. Ele era, em partes iguais, leal e perigoso. Quando defendia algo ou alguém, Arthur se entregava por inteiro, com a força de um urso e a paciência de um lobo. Jacob havia lhe ensinado que homens de verdade não falam muito, mas demonstram em ações. Foi esse senso de dever que o levou a se tornar xerife de Ash Hollow. Não era glamour ou poder que buscava, mas a chance de manter as pessoas seguras, especialmente aquelas que ele considerava como família. Ainda assim, havia sombras na alma de Arthur, cicatrizes de escolhas passadas. Ele não falava muito sobre os anos antes de se tornar xerife, mas todos sabiam que ele tinha visto o lado mais sombrio do mundo, e, talvez, de si mesmo. Essas experiências o tornaram reservado, como um livro cuja capa desgastada esconde histórias que poucos se atrevem a ler. Evelyn Blacktor, no entanto, parecia determinada a abrir esse livro, página por página, mesmo que ele resistisse. 2 dias depois da conversa casual na rua da cidade, Arthur estava no estábulo da fazenda Blacktor. Ele passava a mão sobre o pescoço de Blaze, seu cavalo preto, murmurando palavras tranquilas enquanto verificava a sela. Era uma manhã fria, e a névoa pairava sobre os campos como um cobertor de algodão. Ele tinha vindo ajudar com a cerca quebrada,
mas a presença de Evelyn no chalé próximo era uma distração que ele não conseguia ignorar. O som de botas ecoando sobre a madeira da varanda o tirou dos pensamentos. Ele se virou, e lá estava ela, com aquele jeito que misturava arrogância e charme. Evelyn vestia um casaco azul marinho e luvas de couro, mas era o olhar que ela lhe lançou que aqueceu o ar frio ao redor. Ainda falando com o cavalo, Morgan? Perguntou ela, um sorriso no rosto. Espero que ele seja mais receptivo que você. Arthur riu, um som grave que parecia vir do fundo do peito. Blaze nunca me faz perguntas difíceis. Ele inclinou a cabeça, olhando para ela. Diferente de certas pessoas. Evelyn desceu os degraus da varanda e parou a poucos passos dele. Bem, alguém tem que te manter alerta. Não quero que fique confortável demais nessa vida de xerife heróico. Confortável nunca foi meu forte. Ele puxou a sela do cavalo e a colocou de lado, limpando as mãos nas calças jeans. O que te trouxe aqui, Evelyn? Ela hesitou por um instante, como se as palavras estivessem presas em algum lugar entre o coração e a garganta. Então cruzou os braços, inclinando levemente a cabeça. Talvez eu só quisesse te ver trabalhar. Ver se o xerife de Ash Hollow é tão durão quanto dizem. Arthur riu novamente, mas havia algo mais profundo em seus olhos agora. Ele a estudou por um momento, como se tentasse decifrar o que ela realmente estava dizendo. Você gosta de testar as pessoas, não é? Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Mas vou te dizer uma coisa, Evelyn. Não sou um quebra-cabeça fácil de resolver. Quem disse que quero resolver você? Evelyn ergueu uma sobrancelha, desafiadora, mas o sorriso nos lábios atraía. Arthur sorriu de canto, aquele sorriso torto que fazia o coração dela bater mais rápido, mesmo que ela nunca admitisse. Você não precisa dizer. Ele puxou o chapéu e o colocou na cabeça, dando um passo para o lado. Vamos, Blacktor. Vamos aonde? Perguntou ela, seguindo com os olhos enquanto ele subia em Blaze. Se quer saber quem sou, vai ter que sair da sua zona de conforto. Ele estendeu a mão para ela. Por um momento, Evelyn hesitou. Estava acostumada a ter o controle, a ditar as regras. Mas havia algo no jeito de Arthur, na firmeza e na honestidade daquele simples gesto, que a fez tomar a decisão sem pensar demais. Ela segurou a mão dele, e em um movimento rápido e preciso, ele a puxou para cima do cavalo, posicionando-a à sua frente. Evelyn agarrou as laterais da sela, rindo, surpresa pela espontaneidade da situação. Isso é um sequestro, xerife? Provocou ela. Considere uma introdução à minha vida. Ele deu um leve toque nas rédeas, e Blaze começou a trotar. Arthur levou Evelyn até uma colina isolada, de onde podiam ver o sol se pondo sobre os campos dourados de Ash Hollow. Era um lugar simples, mas carregado de significado para ele. Minha mãe costumava me trazer aqui quando eu era criança. Arthur desmontou do cavalo, ajudando Evelyn a descer. Ela dizia que era o único lugar onde podia respirar em paz. Evelyn olhou ao redor, absorvendo a vista. O silêncio era confortável, quase íntimo, e, pela primeira vez, ela sentiu que estava vendo um lado de Arthur que ele não mostrava a ninguém. Acho que entendo o que ela queria dizer. A voz dela saiu mais suave agora. Arthur olhou para ela, e, por um momento, parecia que ele queria dizer algo. Mas, em vez disso, ele apenas sorriu, um sorriso cheio de melancolia e ternura. Você tem muito mais do que mostra, Evelyn. Mais do que as pessoas conseguem ver. Ela o encarou, surpresa pela profundidade das palavras. E você? O que está escondendo, Morgan? Ele deu de ombros, mas o olhar nunca desviou do dela. Nada que você não vá descobrir com o tempo. Evelyn sentiu o coração acelerar, não pelo mistério, mas pela promessa silenciosa de que ele estava disposto a deixá-la entrar. E, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não precisava fugir. A grande mesa da sala de jantar dos Blacktor estava mais cheia do que de costume naquela noite. O aroma de pão fresco, carne assada e torta de maçã preenchia o ar, aquecendo não apenas os estômagos, mas os corações. A luz suave das lamparinas a óleo refletia nas janelas, enquanto o crepitar da lareira ao fundo adicionava uma trilha sonora acolhedora ao momento. Arthur Morgan, com suas botas levemente empoeiradas e seu inseparável chapéu repousando no encosto da cadeira, ocupava um lugar de destaque na mesa. Ele estava entre Evelyn e Oliver, dois mundos distintos para ele. A mulher que começava a bagunçar seu coração e o amigo que ele considerava um irmão. Clara,
com as bochechas coradas pelo nervosismo de estar ali, estava sentada mais perto de Oliver, tentando ao máximo parecer natural em meio à família. Você devia ter visto a cara dele, Evelyn. Arthur gesticulava com entusiasmo, relembrando uma história. Um touro de quase meia tonelada vindo na direção dele, e esse aqui, apontou para Oliver, só ficou parado, olhando como se fosse um coelho no campo. Não era um touro, era uma vaca, Arthur, corrigiu Oliver, fingindo irritação. Uma vaca com a alma de um touro, então. Arthur sorriu. E quem foi que teve que pular no meio e salvar sua pele? Você está exagerando. Eu tinha tudo sob controle. Oliver deu um gole em seu vinho, tentando esconder o sorriso. Claro que tinha, até a vaca bufar. Arthur lançou um olhar zombeteiro para Oliver, arrancando risadas da mesa. Evelyn, que observava os dois com uma mistura de diversão e curiosidade, inclinou-se para Arthur. Então, xerife, você é o herói da fazenda agora? Não é que eu goste de salvar o dia, respondeu ele, com um sorriso de canto, mas alguém tem que fazer o trabalho sujo. E isso inclui salvar Oliver de vacas. Provocou Evelyn. Sempre. O riso ecoou pela mesa, e até Clara não conseguiu segurar um sorriso, embora tentasse permanecer discreta. Sarah, a pequena de 7 anos, estava sentada ao lado de Evelyn, ocupada com um pedaço generoso de torta de maçã. Seus olhos brilhavam de curiosidade enquanto acompanhava as conversas, captando cada palavra como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Arthur, você vai me ensinar a cavalgar um dia? Perguntou a menina, limpando o rosto com o guardanapo. Claro que sim, pequena. Arthur se inclinou um pouco para falar com ela. Mas só se prometer não ser tão teimosa quanto seu tio Oliver. Ei! Oliver protestou, rindo, enquanto Sarah dava um risinho travesso. Eu prometo, disse ela, balançando a cabeça com entusiasmo. Foi nesse momento que Sarah, com sua inocência característica, fez a pergunta que congelou o ar na sala. E minha mãe? Ela cavalgava também? O silêncio caiu como uma pedra. Clara apertou o guardanapo nas mãos, Oliver desviou o olhar, e até Evelyn, sempre rápida com uma resposta, mordeu o lábio, perdida no que dizer. Arthur, que geralmente sabia como sair de qualquer situação difícil, parecia desconfortável, como se a pergunta tivesse atingido um nervo exposto. Sarah olhou ao redor, confusa com o silêncio repentino. Por que ninguém fala dela? Perguntou, sua voz inocente cortando o ar pesado. Foi Jacob quem, com sua calma habitual, quebrou o silêncio. Ele limpou a garganta, colocando o garfo sobre o prato antes de falar. Sua mãe era uma mulher incrível, Sarah. Forte, corajosa. Ele olhou para a filha mais nova com ternura. Ela amava você mais do que tudo neste mundo. Então por que ela foi embora? Insistiu a menina. Jacob hesitou, e foi Esther quem pegou a mão de Sarah, segurando-a com carinho. Sua mãe teve que partir, querida. Às vezes, as pessoas fazem escolhas que não entendemos no momento. Mas isso nunca muda o quanto elas nos amam. Arthur observava a cena em silêncio, o maxilar apertado. Ele conhecia a dor de perder alguém, de carregar perguntas sem respostas. Evelyn, ao seu lado, colocou a mão sobre o braço dele, um gesto tão sutil quanto poderoso. Sarah pareceu considerar as palavras de Esther, mas ainda havia uma sombra de confusão em seu pequeno rosto. Mas ela volta um dia? Perguntou, com os olhos cheios de esperança. Jacob deu um sorriso triste, mas amoroso. Talvez, querida. Mas, enquanto isso, estamos todos aqui para você. E nunca vamos deixar você se sentir sozinha. A menina assentiu, finalmente aceitando a resposta, e logo voltou sua atenção para a torta de maçã, como se a questão tivesse sido resolvida para ela. Arthur soltou um suspiro que nem percebeu estar segurando, e Evelyn sussurrou. Você está bem? Sempre. Ele respondeu, mas sua voz carregava um peso que Evelyn percebeu de imediato. Clara, sentada mais ao fundo, sentiu um aperto no coração. Era um lembrete de que a felicidade naquela família sempre vinha com um toque de melancolia. Mas, ao mesmo tempo, era isso que tornava os momentos como aquele, repletos de risadas, provocações e amor genuíno, tão especiais. Oliver, talvez para aliviar o clima, se levantou abruptamente. Acho que está na hora de mostrar para todos que Arthur Morgan nunca ganhou de mim em um jogo de cartas. Arthur ergueu uma sobrancelha, um sorriso desafiador se formando. Quer apostar, Blacktor? Não aposto contra derrotados.
Oliver sorriu, pegando um baralho da prateleira próxima. E, como mágica, o clima voltou ao normal, com risadas e brincadeiras preenchendo novamente a sala. Enquanto as cartas eram distribuídas, Evelyn olhou para Arthur e percebeu que, mesmo entre tantas camadas de dor e dureza, havia um homem capaz de criar momentos como aquele. E talvez, apenas talvez, ela estivesse disposta a ajudá-lo a carregar o peso de sua bagagem, se ele a deixasse entrar. A lua cheia derramava sua luz prateada sobre o rancho Blacktor, iluminando as colinas ondulantes e os campos de pasto que pareciam não ter fim. Na varanda principal, Esther e Jacob estavam sentados em suas cadeiras de balanço, como faziam quase todas as noites. O som distante de risadas vindas da casa alcançava os dois, enquanto o vento frio da noite soprava suavemente, carregando o aroma da terra úmida e da madeira do celeiro. Esther, com um xale grosso sobre os ombros, segurava uma caneca de chá quente entre as mãos. Seus olhos estavam fixos no horizonte, mas ela sorriu ao ouvir mais uma gargalhada alta de Oliver, provavelmente provocando Arthur em algum jogo de cartas. Parece que as coisas estão se acalmando, disse ela, com a voz baixa e serena. Jacob, ao seu lado, inclinou-se ligeiramente para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ele não respondeu de imediato, seus olhos castanhos fixos na vastidão do rancho. Depois de um momento, ele soltou um suspiro, aquele tipo de suspiro que parecia carregar décadas de histórias. Por enquanto, respondeu, finalmente, sua voz grave cortando o silêncio. Mas você sabe tão bem quanto eu, Esther. Paz nessa família nunca dura muito tempo. Ela soltou um riso curto, um tanto melancólico. Você diz isso desde o dia em que nos casamos, Jacob. E, no entanto, aqui estamos. Ele virou o rosto para ela, os olhos cheios de um calor que só ela conhecia. Aqui estamos. Mas veja o custo. Ele fez um gesto em direção à casa. Nicholas está cada vez mais distante. Evelyn não consegue parar de se envolver em situações que sabe que vão machucá-la. E Oliver? Bem, Oliver está tentando, mas carrega o peso de um mundo que nem é dele. Esther balançou a cabeça lentamente, olhando para o rancho que construíram juntos. Não foi isso que prometemos um ao outro, Jacob. Carregar esse peso, não importa o que viesse? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou o cachimbo que estava ao lado da cadeira, acendeu e deu uma longa tragada. A fumaça subiu em espirais, misturando-se com o ar frio da noite. Prometemos, sim, admitiu ele, com um tom mais suave. Mas algumas vezes me pergunto, estamos mesmo ajudando? Ou só estamos adiando o inevitável? Esther o observou, com uma mistura de amor e firmeza no olhar. Você sempre foi assim. Sempre esperando pelo próximo desastre, como se felicidade fosse algo que não merecêssemos. Mas olhe para eles, Jacob. Ela gesticulou em direção à janela da sala, onde as silhuetas de Arthur e Oliver eram visíveis, inclinados sobre uma mesa com cartas, enquanto Evelyn ria de algo que Sarah tinha acabado de fazer. Eles estão juntos. Estão rindo. Isso não vale algo? Jacob ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos indo da janela para o horizonte novamente. Claro que vale. Ele finalmente concordou, sua voz carregada de emoção. Mas, Esther, eu olho para Nicholas, e vejo um menino que cresceu com tanto ressentimento que agora está se transformando em algo que mal reconheço. Eu olho para Clara e vejo uma boa mulher presa entre nossos problemas e os dela. Eu olho para Evelyn. E me pergunto quanto tempo ela vai aguentar até decidir partir de vez. Você não é responsável pelas escolhas deles, Jacob, disse Esther, com firmeza. Criamos essa família com tudo o que podíamos dar, mas no fim, eles são adultos. Eles vão fazer escolhas boas e ruins, e nós estaremos aqui para apoiá-los ou consertar os cacos. É isso que significa ser pais, não é? Ele olhou para ela, e apesar das rugas e dos cabelos grisalhos, ela ainda era a mesma mulher por quem ele se apaixonara décadas atrás. Forte, determinada, e com um coração tão grande quanto as terras que cultivavam. Você é a única coisa que me mantém firme, Esther, disse ele, baixinho, quase como se estivesse confessando algo. Ela sorriu, inclinando-se para segurar a mão dele. Você sempre foi mais forte do que pensa, Jacob. Só precisa lembrar disso de vez em quando. Por um momento, o silêncio voltou, mas dessa vez, não era pesado. Era um silêncio confortável, repleto de entendimento. Dentro da casa, outra explosão de risos ecoou,
e Esther soltou uma risada suave. Parece que Arthur está perdendo para Oliver de novo. Jacob deu uma risada curta. Sempre foi assim, desde os tempos de criança. Arthur nunca foi bom com cartas, mas nunca soube quando desistir. Talvez ele só goste de ver Oliver ganhar. Brincou Esther, mas havia um tom de verdade em suas palavras. Jacob deu uma última tragada em seu cachimbo antes de apagá-lo. Talvez. Mas Arthur. Ele tem seu próprio peso para carregar. Eu só espero que ele saiba que tem um lugar aqui, não importa o que aconteça. Esther assentiu. Ele sabe, Jacob. Ele sempre soube. Naquele momento, a porta da frente se abriu, e Sarah saiu correndo para a varanda, seu vestido de algodão balançando ao vento. Vovô. Vovó. Chamou ela, com um sorriso tão radiante que fez ambos sorrirem automaticamente. O que foi, minha pequena? Perguntou Esther, abrindo os braços para a menina. Oliver disse que eu posso ser parceira dele no próximo jogo. Mas só se você deixar. Jacob deu uma risada baixa, levantando-se para pegar Sarah no colo. É claro que pode. Mas você vai prometer não roubar as cartas dele? Sarah fez uma expressão de falsa inocência, segurando o riso. Eu? Nunca. Esther e Jacob riram juntos, enquanto Jacob carregava a menina de volta para dentro, com Esther seguindo logo atrás. A noite estava longe de terminar, mas, por um breve momento, tudo parecia estar exatamente onde deveria estar. Muito obrigado por assistir. Deixe suas teorias e suspeitas nos comentários, porque em Ash Hollow, nada é o que parece. Todo dia, um novo capítulo aqui no canal Locra. Curta, inscreva-se e compartilhe, porque a história só vai ficar mais intensa daqui pra frente.